Então, dizemos que uma sequência tem limite n, e aí nós podemos fazer as seguintes notações. Se o limite existe, então o limite de an quando n vai para infinito é igual a L, ou essas outras notações. Então, isto acontece, ou seja, a sequência vai para um limite, ou seja, a sequência é convergente se para todo epsilon maior que zero existe um n, um número dentro dos naturais, tal que a partir desse índice n maiúsculo, a distância entre o an e o L maiúsculo é menor do que esse epsilon. Então, aqui nós estamos calculando uma distância entre os termos da sequência e o valor L. Essa distância está nos indicando o quê? Se a gente abrir esse módulo, nós vamos ficar com menos epsilon menor do que A sobre AN menos L menor do que epsilon. Então, menos epsilon mais L menor que o AN menor do que epsilon mais L. O que essa definição está nos indicando? Essa definição está nos indicando que, se a gente observar a reta real, demarcar o L e um L menos epsilon e um L mais epsilon, vai chegar um momento que, a partir de um certo índice, todos os elementos da sequência vai estar dentro desse intervalo aberto. Ou seja, se a gente calcular o A1, por exemplo, aqui, A2 aqui, de repente o A3 está aqui, de repente o A4 veio para cá. E aí vai A5, A6, A7. A partir de um determinado índice, que aqui N maiúsculo, vai cair todo mundo, todos os termos da sequência vai cair dentro desse intervalo. Então, vai partir de um índice, vai estar todo mundo aqui dentro. Quantos aqui dentro? Infinito. Vai ficar uma quantidade finita de fora, mais uma quantidade infinita aqui dentro desse intervalo. Quando isso ocorre, nós dizemos que a n converge para L maiúsculo, ou seja, a n vai para L maiúsculo quando n vai para infinito. E aí, então, nós temos a definição de que uma sequência possui o limite se para todo epsilon maior que zero existe um n pertencente às naturais, tal que a partir de um determinado índice n maiúsculo, nós temos a n menor do que epsilon, a n menos L em módulo menor do que epsilon para todo n maior do que n maiúsculo. Então, isso ocorre para todo n maior do que n maiúsculo. Então, a partir de um determinado índice, vai estar todo mundo da sequência dentro deste intervalo. Quando isso não ocorre, nós dizemos que a sequência é divergente. Então,
Então, quando não ocorre convergência, nós dizemos que a sequência é divergente. Um resultado muito importante é que toda sequência convergente é limitada. Ou seja, toda sequência que satisfaz essa definição, ela é limitada. E de fato, se a gente recorrer a essa explicação anterior, o que acontece? Se a sequência for convergente, a partir de um determinado índice, está todo mundo dentro deste intervalo. Se a gente adotar um K aqui, vamos supor que o zero está aqui no meio e aqui está o menos K, se a gente perceber, está todo mundo dentro deste intervalo menos K e K. Então, quando uma sequência é convergente, a gente sempre consegue uma constante K que põe todo mundo da sequência, todos os termos da sequência dentro desse intervalo menos K e K. Isso é possível porque dentro deste intervalo menos epsilon mais L tem infinitos termos da sequência, de fora ficou uma quantidade finita e uma quantidade finita é possível abarcar dentro de intervalo. Então, toda sequência convergente é limitada. Então, se uma sequência é convergente, vai implicar em que módulo de AN menor ou igual que 1K para qualquer valor de N. Por exemplo, se a gente tomar a sequência AN com AN igual a 1 sobre N, então isso seria a sequência 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim sucessivamente. Essa sequência, né, se a gente aplicar aqui o limite de 1 sobre n quando n vai para o infinito, dá zero. Então essa sequência ela tende a zero quando n vai para o infinito. E nós temos aqui o zero, aqui 1. Nós temos os termos da sequência sendo A1 igual a 1, A2 igual a meio, A3, A4, 5 e assim para cá, chegando suficientemente perto de zero. Bom, então, essa sequência nós podemos adotar. Para essa sequência, nós podemos adotar K igual a 1. Adotando K igual a 1, nós temos que todos os elementos da sequência estão entre menos 1 e 1. Por exemplo, então essa sequência convergente é limitada. Então, assim a gente consegue observar o que está acontecendo. Mas agora, será
que a recíproca é verdadeira, ou seja, que toda sequência limitada é convergente, anteriormente eu já alertei para vocês que limitada não indica nada se possui limite. Então, não deve ser verdade. Mas para a gente garantir que isso não é verdade, a gente precisa dar um contra-exemplo, ou seja, a gente precisa construir uma sequência limitada que não é convergente. Que sequência seria essa? Nós poderíamos adotar a sequência AN com AN igual a menos 1 elevado a N. Porque quando N for 1, o AN é menos 1 elevado a 1, que é 1 negativo. Menos 1. Quando o N for 2, nós temos que o AN é menos 1 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter um positivo. E assim sucessivamente. Então, a sequência ela fica oscilando entre menos 1 e 1. Ou seja, ela não vai para nenhum número específico. Ou seja, se eu pôr um intervalo próximo de menos 1, vai ter infinitos números fora desse intervalo, porque vai estar lá perto. Vai ter infinitos uns. E vice-versa, se eu pôr um intervalo suficientemente pequeno próximo de 1, vai ter infinitos números fora desse intervalo. Por quê? Porque existe nessa sequência infinitos números menos 1. Então, essa sequência de menos 1 e 1 é uma sequência limitada. Por quê? Essa sequência, o AN, está entre menos 1 e 1. E assume a igualdade, né? Ou é 1 ou é menos 1. No entanto, isso não implica que ela converge. Por quê? Essa sequência não converge. Então, essa sequência ela não converge. Porque o AN vai para 1 ou menos 1. Não vai para um número específico, fica oscilando. Então, não converge. Então, ser limitada não implica em convergência. Então, a recíproca não é verdadeira. Para isso, basta dar um contra-exemplo. Então, se eu quiser derrubar alguma afirmação ou verificar que alguma afirmação é falsa, basta dar um exemplo que falha, um contra-exemplo. Então, nesse caso, a sequência menos 1 elevado a n. Então, uma forma de calcular o limite de uma sequência é aplicar os conceitos de limites lá do cálculo 1. Todas as propriedades são válidas, tá? Exceto nós temos que tomar cuidado com a propriedade do L'Hopital, porque a propriedade do L'Hopital depende das funções, né? A função de cima dividida pelo de baixo, pela função de baixo, essas expressões sejam funções deriváveis. Então, você precisa conseguir fazer a derivada da função de cima e a derivada da função de baixo. Então, essa regra do L'Hopital tem esses
certos problemas, porque aqui nós não estamos trabalhando com funções contínuas, nós estamos trabalhando com valores discretos, uma sequência de números. Com exceção então, do orbital, né, salva aí as associações que a gente pode fazer para aplicar o orbital, né, em geral, né, nós podemos aplicar todas as outras propriedades do cálculo 1. Quais? O limite da soma, a soma dos limites, né, enfim, e aí vai. Então, se eu quero calcular o limite dessa sequência de n dividido por n mais 1, o que eu tenho que fazer? Calcular o limite com n indo para infinito. Tá? Então, o n aqui é sempre indo para infinito. Diferentemente lá do cálculo 1, que o cálculo 1 poderia, como era uma função, poderia tender a um dos valores pertencente aos reais. Aqui é o n sempre indo para infinito. Com n indo para infinito, nós vamos calcular o limite do termo geral, porque este daqui é o termo geral, por isso a importância de conseguir descobrir quem é o termo geral para depois aplicar o limite e descobrir para onde vai. Então, ao fazer o cálculo desse limite, se der um número pertencente aos reais, no caso aqui, nesse limite deu 1, né, aplicando as propriedades, então nós dizemos que a sequência AN tende para 1 quando n tende a infinito. Se o resultado não fosse um número, por exemplo, se o resultado desse mais infinito ou menos infinito, dizemos que o limite não existe. Se o limite não existe, é porque é divergente. Então, uma forma também de verificar se é divergente é aplicar o limite. Se der mais ou menos infinito, é divergente. Se der um número real, quer dizer que a sequência é convergente. Então, agora passando para o conceito de monótono. O que são sequências monótonas? Nós temos 4 tipos: as monótonas crescente, decrescente, não crescente e não decrescente. Isso significa que elas obedecem uma relação de desigualdade, no caso de crescente e decrescente, uma desigualdade restrita, e a não crescente e não decrescente, uma desigualdade em que os termos podem assumir valores iguais, ou seja, pode assumir a igualdade. Então, a crescente é sempre o da frente, o termo da frente é maior do que o anterior. Então, por exemplo, né, uma sequência crescente, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Essa daqui é uma sequência crescente. Então, é uma sequência monótona crescente. Por quê? Porque para qualquer n que você escolher, quem é n? N é o termo geral, que é AN. O próximo sempre vai obedecer essa desigualdade, porque n é um número natural, se eu somar 1, sempre vai tornar maior. Então, n mais 1 é maior do que n. Então, o AN mais 1 é sempre maior do que o AN. Decrescente. Decrescente, nós podemos pegar a sequência 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3. Então, ela é monótona decrescente. Por que ela é monótona decrescente? Porque nós temos sempre que o A
n mais 1 é maior do que o an. Se a gente inverter, então vai ficar 1 sobre n mais 1 e aqui 1 dividido por n. Quando a gente inverte, altera a desigualdade e temos então aqui que o an é sempre maior do que o an mais 1. Ou seja, o an mais 1 é sempre menor do que o an. Então, essa é uma função monótona decrescente. A diferença da não crescente é que pode assumir a igualdade e a não decrescente é que pode assumir a igualdade. Então, aí aqui fica para vocês darem exemplos, pensarem em exemplos dessas duas sequências, dessas duas outras sequências. Eu posso pensar, por exemplo, que a função vem crescendo, por exemplo, 1, 2, 3, e a partir de um determinado índice fica tudo 3, 3, 3, 3, 3 para sempre. Então, essa daqui é uma função monótona não decrescente. Opa, fiz errado. Aqui é na não decrescente. Essa daqui é uma não decrescente. E uma não crescente a gente pode pensar então como 1 sobre 2, 1 sobre 3, aí fica para sempre 1 sobre 3, 1 sobre 3. Pode mudar, então pode voltar a ser 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6 e aí ir para zero. Mas como teve aqui no meio algumas igualdades, então nós dizemos que ela é não crescente. E aí temos um teorema que envolve todos esses conceitos que nós vimos de sequência, que é o conceito de monótona, limitada e convergente. Então tem um teorema que diz que toda sequência monótona e limitada é convergente. Então, a recíproca anterior que nós vimos, nós vimos que sequência limitada não implica em convergente. Mas se a sequência limitada for monótona, aí sim implica em convergência. Mas o que seria isso? Bom, uma sequência monótona, por exemplo, a monótona crescente, nós temos que o an mais 1 maior do que o an. Isso, monótona crescente. A limitada é uma sequência an, módulo de an, menor do que 1k. Então, se a gente for pensar na nossa reta dos conjuntos dos reais, nós vamos ter o que? Se a gente vier aqui na régua, o que nós vamos ter? A função, a sequência ela é limitada entre menos k e k, então aqui é menos k e k. Ao construir essa sequência, quem são os termos dessa sequência? A1, A2, A3, A4. Então vamos supor que o A1 seja aqui. Bom, essa sequência ela é monótona crescente. Então o próximo elemento tem que ser, o A2 tem que ser maior do que o A1. Então ele tem que estar aqui à direita. A2. O A3 tem que ser maior do que o A2. Então tem que estar aqui à direita. O A4 tem que ser maior do que o A3, o A5 maior e assim sucessivamente. Um maior do que o outro, um maior do que o outro. Só que ele não pode sair do intervalo menos k e k. Porque se ele sair do intervalo menos k e k, ele deixa de ser limitado por k. Então tem que ficar aqui dentro desse intervalo. Mas cada elemento, o próximo, é maior do que o anterior. Então
a sequência AN vai tender a K nesse caso. Então, nós temos aqui que esta sequência monótona crescente limitada converge para cá. E isso vai ser sempre válido para as sequências monótona e ilimitada. Não importa se é monótona crescente, monótona decrescente, não importa. Os 4 tipos de monótona valem nesse teorema. E aí vocês dão uma olhada no livro para ver essa demonstração aqui rigorosa. Mas a ideia é essa. Como não tem a opção de diminuir o valor, tem que ser sempre valores maiores. E como não tem a opção de sair desse intervalo, só resta esta sequência tender a K. E a recíproca do teorema é verdadeira, que toda sequência convergente é monótona e ilimitada. Bom, nós vimos anteriormente que toda sequência convergente é limitada. Então, este pedaço é verdade. Então, faltaria verificar que se toda sequência convergente é monótona. Se for verdade, é válido. Se não for verdade, então não é válido a volta do teorema. E de fato, não é verdade. Né? Não é verdade que todas as sequências convergentes são monótonas. Então, qual que é um contra-exemplo? Se a gente pegar a sequência A, N, em que o termo geral é A, N igual a menos 1 elevado a N, que multiplica 1 sobre N, essa sequência é quem? Se o N for 1, vai ser menos 1. Se o N for 2, vai ser 1 sobre 2. Se o N for 3, vai ser menos 1 sobre 3. Vai ser 1 quarto, menos 1 quinto. Se a gente for ver, essa sequência está oscilando entre valores positivos e negativos. Só que em módulo, essa sequência está indo para zero. Então, essa é uma sequência convergente. Essa é uma sequência convergente, converge em módulo, só que ela não é monótona. Por quê? Para ser monótona, tinha que valer a desigualdade para qualquer valor de n. Se a gente observar aqui o menos 1, ele é menor do que 2. Só que o 2 é maior do que menos 3. Então não obedece, e assim sucessivamente. Então não obedece nenhum critério de monotonicidade. Então esta sequência, ela não é monótona, mas é convergente. Então existem sequências convergentes que não são monótonas. Tá? Então convergência não implica em monotonicidade. Então o que vale é o seguinte teorema: toda sequência monótona ilimitada é convergente. Então esse teorema junta os 3 conceitos de monotonicidade, de limitada e de limite, ou seja, de convergência.
referência para esta parte de sequências é o livro do Stuart. E por hoje é isso. Até mais.